diabo, quando vê que a gente não está preparado, disposto para enfrentá-lo, ele vem para cima da gente com todas as forças. Mas se nós se posicionarmos com Deus e falar, diabo, tu não vai ficar aqui, eu não te aceito, não aceito, está amarrado em nome de Jesus, você parte para cima dele, confiando em quem? No Senhor, em comunhão com o Senhor, você está se tornando mais valente do que ele. Você vai conseguir desarmar ele, vai conseguir vencer ele, vai conseguir prevalecer contra ele. Amém? Foi isso que Jacó fez. Jacó tinha um problema para resolver. Ele tinha que se reconciliar com o irmão dele. Ele já tinha enviado o presente, mas ele não ficou satisfeito. Ele estava sem paz, ele estava, não, eu vou chegar lá, ele vai me matar, não, tem que resolver isso. E ele só teve certeza que já tinha resolvido o problema quando o anjo falou, ó, como príncipe tu lutaste com Deus. A partir de hoje tu não se chama mais Jacó, tu não é mais aquele homem que traz o teu irmão, não. Agora tu é Israel, agora tu é de Deus. Amém? E aí ele pôde ir em paz. E no encontro, foi um encontro maravilhoso dele e o irmão dele. E os dois se abraçaram, se choraram e disseram, meu irmão, te amo, aleluia, glória a Deus. Foi uma maravilha. Por quê? Porque Deus entrou na causa. Porque Deus entrou, porque ele lutou, porque ele se posicionou. Porque a gente só pode saber qual a vontade de Deus no final da luta. Só no final. Eu não posso aceitar uma palavra de derrota e falar, não, foi a vontade de Deus. Não, vou lutar até o fim. Porque quando não é a vontade de Deus, mesmo que eu bote todas as minhas forças, ele vai tirar todas as minhas forças. Não vai deixar nenhuma. Vai dizer, não, eu não quero ponto final. Aí eu vou entender, Senhor me quebrou todinho. É sinal que não é a tua vontade mesmo. Não adianta eu ficar insistindo, não tenho nem mais forças para lutar. Eu me rendo a ti. Quando Deus não quer, não adianta. Mas quando Ele também quer, você só vai saber isso no final. Porque Ele vai permitir, às vezes, a dificuldade, vai acontecer algumas coisas na nossa vida, pela permissão de Deus, para saber como nós vamos reagir. Para ver se nós vamos confiar, se nós vamos manifestar a nossa fé, se nós vamos lembrar das suas promessas. E nós só vamos saber o que Deus queria naquela situação no final. É só isso. Aí Jesus disse aqui para esses homens, ó, nós temos que ser mais valentes do que o valente. Existe um valente. Ele estava falando aqui do próprio diabo. Existe um valente. Mas quando vem um mais valente, ele está falando, não, o diabo é valente, mas eu sou Jesus falando, eu sou mais valente do que ele. Eu estou mais pronto, mais preparado para ele. Eu vou entrar lá no inferno e vou tirar as almas que estão lá nas garras dele. E aí Jesus. Aí a Bíblia, ela está cheia de exemplos. Lá no livro de Apocalipse, para ver como que Deus se agrada desse tipo de pessoas que não se entrega, que não se rende, que não se curva diante das dificuldades. Porque tudo vem no intuito de te tirar da comunhão com Deus, de arrancar a sua fé e fazer você perder o seu alvo. Sabe o que é o alvo? Quem sabe o que é um alvo? Ô, pastor, eu sei o que é um alvo. Quem sabe? Eu sei. Quem sabe? Um alvo é isso aqui, eu vou te mostrar. Pastor, eu sei que aqui é um alvo, pastor. Eu também sei, mas é bom te mostrar para você ter uma visão bem... Isso aqui é um alvo. Chega perto da igreja. Isso aqui é um alvo. Está vendo? Está vendo o alvo, Paulo? Está vendo bem o alvo? Está vendo o alvo? Está vendo o alvo? Qual é a escolha que tem aqui no alvo? Amarelo, vermelho, azul, preto e branco. 5 cores. 5 alvos. Nós, sabe por que às vezes a pessoa perde a batalha? Por exemplo, o quinto alvo, que é o branco aqui, o maior, esse quinto alvo representa, sabe o que? As minhas vontades. As minhas vontades é o quinto alvo. Nós temos que alcançar o alvo, mas a gente tem que alcançar aqui, ó. A vitória está aqui, ó, no meio. No meio. Esse alvo aqui, meio amarelo, esse alvo representa a minha salvação e a tua salvação. Esse é o nosso alvo, Deus. Alcançar a eternidade com Deus. Amém? Esse é o nosso alvo principal, o amarelo. O branco aqui, o maiorzão,
é a nossa vontade, é eu. Se eu focar nas minhas vontades, eu já perdi o alvo, porque o alvo não é a minha vontade. O alvo é o amarelo, é a vontade de Deus, é o reino de Deus, do céu. Então, se eu focar no alvo principal, eu vou alcançar todos os outros. Eu tenho que focar no mais difícil, assim, entre aspas, né? Porque Jesus já pagou, já fez todo o sacrifício todo, mas nós temos que focar nesse alvo principal, o amarelo, a salvação. E o segundo alvo é o quê? O segundo alvo é o vermelho aqui. Qual é o segundo alvo? Depois da salvação, depois de Deus. Quem sabe dizer? Depois da salvação, depois de a gente focar na salvação, que é o alvo principal, Deus, em primeiro lugar, acima de tudo. Qual é o segundo alvo? Família. Família. Primeiro, Deus. Deus tem que estar em primeiro lugar, acima de tudo. Depois vem, por ordem, nossa família. Em segundo plano. Nossa família. Terceiro plano, aqui o alvo número 3, que é o azul. O alvo de número 1, sabe o que representa? Quem sabe? A obra de Deus. Então, primeiro a gente tem que estar focado no alvo amarelo, que é a nossa salvação, nossa comunhão com Deus. Nós temos que alcançar a eternidade de qualquer jeito. Nós não podemos perder esse alvo de chegar na eternidade com Deus. E o segundo alvo, a nossa família. Depois de Deus, que é o primeiro na nossa vida, vem a nossa família. Nós temos que cuidar da nossa família. Terceiro, a obra de Deus, se dedicar na obra. Primeiro Deus, segundo a família, terceiro, a obra de Deus. E o quarto alvo, que é o preto. Quem sabe dizer qual é? Esse quarto alvo aqui, preto aqui. Quem sabe dizer qual é? É a nossa vida financeira, prosperidade, dinheiro. Esse alvo aqui, ó, preto, significa o alvo que nós também não temos que focar nele. O alvo principal é o quê? O amarelo. Se a gente focar no amarelo, nós estaremos bem com a família, estaremos bem fazendo a obra de Deus e estaremos bem também financeiramente, porque Deus vai nos abençoar financeiramente, porque a obra dele também precisa. Você está entendendo? E qual é o alvo número 5, que é o branco? A minha vontade nunca tem que prevalecer. Sempre a vontade de Deus, o alvo principal. Eu, fazendo a vontade dele, eu tenho a minha salvação garantida. E eu tendo a minha salvação garantida, Deus vai me dar sabedoria, porque eu vivo em comunhão com Ele, para cuidar da minha família. Deus vai me dar sabedoria para ganhar dinheiro. Deus vai me dar o Espírito Santo para fazer a obra dele. Então, primeiro a salvação, depois a família, depois a obra de Deus, depois vem as finanças, o dinheiro, alcançar os bens material, tá, vamos lutar, vamos fazer o que tiver que fazer para alcançar, e depois vem a nossa vontade. Se eu tiver que abrir a mão da minha vontade para me permanecer com Deus, eu vou abrir mão da minha vontade para me permanecer com Deus. Se eu tiver que abrir mão da vida financeira para me permanecer com Deus, eu vou abrir mão do dinheiro para me permanecer fiel a Deus. Se eu tiver que abrir mão da obra de Deus, porque às vezes é necessário para me permanecer com Deus, fiel, fazendo a vontade de Deus, eu tenho que abrir mão da obra de Deus. Porque às vezes tem momentos na nossa vida que a gente tem que parar e sentar. Eu passei por isso. Eu tenho que parar e buscar mais. Eu não podia mais estar de frente da obra. Eu tinha que buscar a Deus, botar como prioridade Deus na minha vida. Eu não podia mais ser a obra. Tem momentos que é a obra, tem momentos que é Deus. E aí, se eu focar no certo, todas as outras coisas Deus vai acrescentar. Deus vai realizar o meu sonho. Deus vai me dar condições para atender a necessidade da minha casa, né, dos alimentos, do dinheiro, enfim, para atender a necessidade da família. Deus vai me dar uma família abençoada. Deus vai me dar tudo que eu preciso. Eu vou estar fazendo algo possível. Mas eu preciso lutar e focar nesse alvo principal, a minha salvação. Se a gente estiver focado aqui, eu falei com a minha esposa, eu desenhei um triângulo. Eu desenhei um triângulo numa folha de papel, um triângulo, e falei para ela só, ó, lembra, já vendo o triângulo assim? O triângulo está assim em pé. Aqui, na ponta do triângulo em cima, está Deus. Aqui está você e aqui está eu. Na ponta do triângulo aqui está você e aqui nessa ponta está eu e aqui em cima está Deus. Se os dois estiverem focados onde tem que estar focado, que é Deus,
Então os dois vão andar na mesma direção. Quanto mais focado em Deus nós estiver, mais o nosso relacionamento vai estar bem. Porque um vai estar mais perto do outro. Quanto mais a gente vai subindo em direção a Deus, ó, a gente vai se aproximando um do outro. Vai ou não vai? Vai se aproximando um do outro. Então o foco tem que ser Deus. Se o foco tiver Deus, o meu casamento vai estar bem, sempre. Porque a vontade de Deus vai estar sempre nos guiando no melhor para a gente. Então o foco, o alvo é Deus nas nossas vidas. E aí nós vamos alcançar. E aqui no livro de Apocalipse, para a gente finalizar a mensagem, no livro de Apocalipse 21, versículo 5, diz assim, olha só: e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Glória a Deus. Deus fez novas todas as coisas preparadas para nós. Todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas coisas são verdadeiras e fiéis. Aí ele fala, e disse-me: mas está cumprido, quer dizer, tudo está feito. Deus falou, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, quer dizer, o princípio e o fim. E quem quer que tiver sede, né? Quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Glória a Deus. Nós temos que ter sede da presença de Deus, da comunhão com Deus, enfim, das coisas espirituais. Aí ele disse assim, ó: quem vencer herdará todas estas coisas. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Glória a Deus. Para quem vencer, para quem atingir o alvo principal, que é Deus, a salvação. Então, aí Deus fala assim, ó: olha quem não vai atingir esse alvo principal. Aí, ó, quem vencer dará todas essas coisas. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas, quanto aos tímidos, ó, os que não vão alcançar esse alvo principal, que é a salvação, Deus dá aqui as características de quem não vai herdar a salvação. Por conta disso aqui, ó. Mas quanto aos tímidos, os tímidos não vão herdar o reino de Deus. Timidez, vergonha, não vai herdar, medo, não vai herdar o reino de Deus. Quanto aos tímidos, os incrédulos, os que não creem em Deus, quanto aos tímidos e incrédulos, os abomináveis, aqueles que vivem fazendo coisas erradas, abomináveis aos olhos do Senhor, os abomináveis, os homicidas, quer dizer, que vivem tirando a vida de outras pessoas. Às vezes a pessoa não tira a vida matando ela diretamente, mas com palavras que ferem. Está tirando a vida do irmão com palavra que está matando o irmão. Palavra agressiva, palavra dura. Então, homicidas. Aí ele fala assim, ó: os fornicadores, os feiticeiros, 6. Os idólatras, 7. E todos mentirosos, 8. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, essa é a lista dos que não vão herdar o reino de Deus: os tímidos, os abomináveis, os incrédulos que não dão crédito à palavra do Senhor, os feiticeiros, os idólatras, e outros aqui mentirosos, e outro que falou ali também, não vai herdar o reino dos céus. A parte que lhe resta é o inferno, o lago de fogo que arde em enxofre. Então nós não podemos ser tímidos, nós não podemos ser medrosos. Uma vez eu falei no culto que nós temos que temer a Deus e não ter medo de Deus. Quando a pessoa
ela tem medo de Deus é porque ela não tem intimidade com Deus. O medo não é de Deus. O medo não vem de Deus. Quando eu tenho medo de Deus é porque eu estou deixando falhar alguma coisa que está me trazendo medo. Mas quando eu temo a Deus, temer a Deus é diferente de medo. Temer, se eu temo a Deus, eu procuro fazer a sua vontade. Eu nego a mim mesmo, eu procuro negar a mim mesmo, eu procuro atender a vontade de Deus. Isso é temer a Deus, não é medo, é temer. É reverência, é respeito, é submissão. É isso que Deus quer de mim, de você. Então, se a gente tiver que falar para Deus, Senhor, até quando? Como falou Abacuque, estava lendo esse dia, Abacuque falou para Deus, até quando, Senhor? Eu vou ficar aqui na minha torre de vigia esperando para ver a resposta. Até quando a violência vai prevalecer? Até quando o injusto vai perecer? O fiel, o justo vai perecer? Até quando a justiça vai ser distorcida? E ele falou, vou ficar aqui na minha torre de vigia esperando a resposta. E aí Deus lhe respondeu. Deus falou assim, ó, o meu justo, o meu servo, vai viver pela sua fé. Deus falava, ele vai ter na vida dele, a vida dele vai ser o resultado da comunhão dele comigo. Viver pela fé é isso, é você ter comunhão com Deus. A fé é um compromisso com Deus. Quando eu sou da fé, significa que eu tenho um compromisso com Deus, de submissão, de ser obediente. Então, a minha vida vai ser resultado da minha fé, da minha comunhão com Deus. Aí eu vou saber qual é a vontade de Deus. E aí é aquilo que eu orientei no início. Eu não vou me render aos problemas que a Bíblia não me diz. A Bíblia diz assim, ó, cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Como que eu vou aceitar ser atingido e ver todo mundo do meu lado vencendo bem e eu estou só tomando na cabeça? Só sendo pisado pelo Satanás. Como é que eu vou aceitar isso? É contra a Bíblia. Só que aí eu tenho que manter a minha fidelidade a Deus e falar, Senhor, a tua palavra diz que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 ao meu direito, mas eu não serei atingido. Mas eu não estou vendo isso. Eu não posso ter medo de entrar na presença de Deus e colocar para Deus o que eu não aceito, o que não está escrito. Senhor, a tua palavra diz, como está falando no início, que nós somos mais que vencedores, mas parece que eu entendi errado, ou está escrito mais que perdedores, eu entendi vencedores, porque eu só estou perdendo. Mas isso só pode falar com Deus com ousadia, tá certo, amor? Ousadia. Só pode falar com Deus com ousadia quem tem comunhão com Ele. Quem tem vida com Deus, quem guarda a fé, quem tem um compromisso com Ele. Aí pode falar com ousadia, como falou Ezequias, quando o profeta falou, ó, Deus mandou tu preparar a tua casa que tu vai morrer. E ele falou, meu Deus, eu não vou morrer. E ele virou o rosto para a parede e começou a falar com Deus, Senhor, não, Senhor, o Senhor, não é quanto eu tenho andado na tua presença, e agora o Senhor me falar para mim que eu vou morrer, meu Pai. E ele colocou diante de Deus o que ele não aceitou. E aí Deus, por ele ser um homem de compromisso, fiel a Deus, Deus honrou a fé dele e falou, ó, vai lá, volta a falar para ele que ele vai ter mais 15 anos de vida. Amém? Então nós precisamos guardar nossa fé, nós precisamos ser fortes, lutar, não desistir. Mas que esse negócio não é da vontade de Deus, só vou saber que não é a vontade de Deus no final da luta. Porque se não for a vontade de Deus, Ele só vai me revelar no final da luta. Ele não vai revelar no começo. Ele vai me revelar no final. Mas eu tenho que lutar. Jesus disse, no mundo tereis aflição. Mas tem o quê? Uma pessoa com um bom ânimo, ela desiste ou ela luta? Pois é. Então ele falou antes, falava, no mundo você não ter luta, mas lute. Porque eu venci. Eu lutei e eu venci. É isso que ele falou. Então uma pessoa que não tem ânimo, ela desiste, ela não luta. Então Deus quer que a gente lute. No final, nós vamos ver o que Deus tem preparado para mim e para você. Glória a Deus, igreja. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E sempre lutando com o nosso objetivo para a gente alcançar o que nós queremos, mas sempre focado no alvo principal.
que é a nossa salvação. Porque se Deus não nos der aquilo que nós queremos, né, nós não podemos desanimar com Deus, não podemos ser infiéis, nós temos que continuar focados na nossa salvação. Olha, Ele não me deu isso aqui porque Ele tem um plano preparado, mas eu continuo lutando, meu Deus, até o Senhor me revelar qual é a sua vontade para a minha vida. Eu não vou desistir, vou continuar lutando. E eu estou focado na minha salvação. E aí nós vamos vencer em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos agradecer ao Pai. Vamos entregar nossa vida na mão do Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra que edificou a nossa vida espiritual, a nossa vida, Pai, nesta noite. Pai, nos ajuda a ser como Jacó, a ser valente, não ser tímido, medroso, covarde, mas valente, e lutar, meu Pai, para tomar posse daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Pai, em nome de Jesus, venha nos guardar de todo mal. Vai fazendo, meu Pai, em nome de Jesus, cair por terra todas as barreiras, dificuldades, todos os problemas que surgirem, que o Senhor venha nos dar a vitória para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, meu Pai, eu entrego nas Tuas mãos a nossa vida. Pai, abençoa a nossa vida, nos guarda. Nós precisamos do Teu